Neste vídeo você vai conhecer os 10 maiores rios do mundo. Você pode até não concordar. Faça o seu comentário. Mas antes, pedimos seu apoio. É simples, dê o seu like. Você que é inscrito ou passando por aqui, inscreva-se e aperte o sininho de notificações. E também pedimos que compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais, como WhatsApp e Telegram. Pedimos sua colaboração para que o algoritmo possa dar maior relevância e crescimento a nosso canal. E temos uma surpresa no final deste vídeo. Portanto, fique conosco. Vamos lá? Começando em ordem decrescente. 10ª posição. O rio Amur, chamado de Rio do Dragão Negro pelos chineses, traça o limite entre o extremo oriente da Rússia e o nordeste da China. O rio nasce na China a partir de seus principais afluentes, os rios Shilka e Argun. Ele corre sempre no sentido leste, desaguando no Golfo da Tartária, estreito situado no Oceano Pacífico, que liga o Mar de Okhotsk com o Mar do Japão. 9º lugar. Trata-se do segundo maior rio da África, apenas atrás do gigante Nilo. O rio Congo, também conhecido como Zaire, é o segundo rio mais caudaloso do mundo, desaguando no Atlântico Sul. Se olharmos o rio Congo no mapa, ele parece a letra U de cabeça para baixo. Nasce no nordeste da Zâmbia, a uma altitude de quase 2.000 metros e flui em forma de arco para o oeste, cruzando a República Democrática do Congo, até chegar ao Atlântico. 8ª posição. Os rios Obi e Irtysh formam uma das maiores bacias hidrográficas do continente asiático. O Obi nasce no sul da Rússia e o Irtysh, mais longo, na fronteira da China com a Mongólia. Ambos correm para o norte, encontrando-se no oeste da Sibéria. O Irtysh é o principal afluente do Obi, que deságua a norte, no Oceano Ártico. 7ª posição. Com 219 quilômetros de largura, o Rio da Prata é o maior estuário do mundo. Ele é formado pelos rios Paraná e Uruguai, sendo o Paraná seu principal afluente. Se levarmos em conta toda a extensão do Rio Paraná, até a foz do estuário da Prata, chegaremos a 4.876 quilômetros, o que faz desse rio o 7º maior do mundo. O Rio Paraná nasce do encontro entre os rios Grande e Parnaíba, na fronteira dos estados de Minas, Mato Grosso do Sul e São Paulo, fluindo em direção ao sul. Ele se encontra com o Rio Uruguai, formando o Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico. 6ª posição. O Rio Amarelo é o segundo maior da China e o mais importante historicamente, já que foi em suas margens que se desenvolveu a civilização chinesa. Ele nasce no Tibete e flui para o leste, até desembocar no Mar Amarelo. O nome amarelo faz referência à coloração dada pelo lodo às águas do rio. 5ª posição. Se juntarmos os 3 rios, desde o nascimento do Selenga, na Mongólia, passando pelos rios Angara e Yenisei, o Grande Rio, que desemboca no Mar de Kara, no Ártico, temos o 5º maior rio do mundo em extensão. O rio cruza o centro da Sibéria, no sentido sul-norte, e suas águas congelam durante o inverno. 4ª posição. O Mississippi e o Missouri são os 2 maiores rios dos Estados Unidos, formando a maior bacia hidrográfica da América do Norte. O Missouri sozinho tem mais de 3.700 quilômetros, sendo o maior rio do país. Se formos considerar os 2 rios juntos, o Mississippi e seu principal afluente, chegamos a mais de 6.200 quilômetros de extensão de curso d'água, que cruza os Estados Unidos de norte a sul, onde deságua no Golfo do México.
Terceira posição. O maior rio da China cruza quase todo o país de oeste a leste. Ele nasce na cordilheira montanhosa de Kunlun, no Tibete, e dividindo o país em duas grandes regiões, norte e sul. Deságua no Mar da China Oriental. O rio é importantíssimo para a economia da China, seja no que diz respeito à irrigação, saneamento ou transporte. Uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo em termos de capacidade, a hidrelétrica das Três Gargantas, está instalada na cidade de Sandoping, no rio Yangtze. Segunda posição. O Nilo é o maior rio do mundo. Quantas vezes a gente não ouviu essa frase na escola? Estudos de 2007, porém, contrariam essa informação, colocando o nosso Amazonas em primeiríssimo lugar. Seja como for, uma coisa é certa: o Nilo é gigantesco, estendendo-se pelo noroeste do continente africano desde Uganda até o Egito, onde deságua no mar Mediterrâneo. Na imagem, é possível observar como esse rio é importante para as populações africanas, que se concentram ao longo do Vale do Rio. O ponto mais brilhante, na ponta da pirâmide, que se forma no delta, é a capital do Egito, Cairo. Primeiríssimo lugar. Sim, o rio Amazonas, considerado por muito tempo o segundo maior rio do mundo, tomou o lugar do Nilo há alguns anos, o que fez com que o Amazonas passasse a ocupar o primeiro lugar. Foi um estudo realizado em 2007 por uma equipe de pesquisadores brasileiros e peruanos ligados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE, a Agência Nacional de Águas, ANA, e IBGE e o Instituto Geográfico Militar do Peru. O estudo contou com uma expedição à nascente do rio, nos Andes peruanos, que redefiniu o exato local onde o rio nasce. Assim foi possível que o rio crescesse e superasse o Nilo em 140 quilômetros. Já era o maior do mundo em volume de água, agora é também o maior em extensão. O rio Amazonas nasce no Peru e, cortando o norte da América do Sul, de oeste a leste, deságua no Oceano Atlântico, no norte do Brasil. E empatado com o rio Amazonas tem outro rio, que muitos estão falando que é do mesmo tamanho ou até maior. Rio Ranza, o rio subterrâneo embaixo da Amazônia. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e segue seu percurso na vertical até o Acre. De lá segue na horizontal, passando pelos estados do Amazonas, Amapá e Pará, desaguando no Oceano Atlântico. Não é o rio Amazonas, mas uma descoberta que está a 4.000 metros abaixo dele, o rio Ranza. O fluxo de água do Ranza é o mesmo do Amazonas, e esse rio subterrâneo foi descoberto recentemente, em 2010, durante o doutorado da professora e pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Elizabeth Pimentel. Os indícios de um rio subterrâneo na Amazônia surgiram a partir das pesquisas do projeto de doutorado da pesquisadora, que tinha como uma das propostas analisar o fluxo geométrico da região amazônica, através de medidas de temperatura de fundo de poços perfurados pela Petrobras, na década de 70, que buscava petróleo na região. Conta a professora. Com as pesquisas, a professora Elizabeth, orientada pelo Dr. Valaya Manathal Ranza, identificou diferenças entre as temperaturas das águas desses poços perfurados pela Petrobras. Essa descoberta é, na verdade, mais um reservatório de água em subsuperfície na região amazônica, que deságua lentamente no Oceano Atlântico. No entanto, devido à grande profundidade em que se encontra, não é possível sua captação nesse momento. Porém, se houver necessidade, com certeza será desenvolvida tecnologia para sua extração,
beneficiando toda a sociedade. Em outras palavras, é um reservatório para o futuro. Finaliza a pesquisadora. E o que você acha desta nossa pesquisa? Sabemos que não é fácil medi-los com precisão, como dissemos no começo deste vídeo. Isso requer conhecimento especializado e uso de tecnologia avançada como satélites. Além disso, nem sempre é fácil determinar exatamente onde um rio nasce e termina. Faça o seu comentário e dê o seu like. Você inscrito e não inscrito, que costumeiramente assiste nossos vídeos, inscreva-se e aperte o sino de notificações. E até a próxima!